Nós estamos disputando aqui não só um modelo de democracia, compromisso genuíno, mas também que tipo de soberania nacional o Brasil pretende ter diante desse novo estágio, etapa histórica que se abriu com o surgimento das redes sociais. A gente assistiu esses últimos dias, está crescendo a pressão das maiores fortunas do planeta, que são das plataformas sociais, sobre a sociedade e o governo brasileiro, para inviabilizar a aprovação da PL das fake news. Não se sabe, inclusive, diante dessa pressão monumental deles, se vai, de fato, a voto hoje ou não. O deputado Orlando Silva tem sido alvo de uma campanha sórdida contra ele, contra todo tipo de acusação, né? Ele que já sofreu uma campanha sórdida quando era ministro de Dilma, né? E acabou sendo obrigado a renunciar ao ministério. Está de novo sendo alvo de uma campanha sórdida. Por sinal, ele virá hoje, Fórum 11h30 com Orlando Silva e Jornal da Fórum com Carlito Neto, para discutir essa questão. É uma guerra algo inusitado. Estava falando com o Henrique Rodrigues sobre as ações das plataformas lá na Europa, quando se fez a regulamentação. Não chegou perto do que eles estão fazendo aqui. Não chegou perto da ousadia e da agressividade deles aqui, né, Daniel? Sim. Olha, eu acho que Bom, primeiro, prestar minha solidariedade aqui ao Orlando. De qualquer maneira, de fato, é um tema que entra num conjunto de interesses que são interesses bastante estabelecidos no mundo. A gente vinha alertando, na área de educação, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu participei de diversos fóruns no âmbito das Nações Unidas para a regulação das Big Techs, né, especialmente o GAFAM, que nós chamamos, né, o grupo que é composto pelo Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. E, na prática, a gente conseguiu avançar muito pouco no âmbito das Nações Unidas, que, inclusive, com muita franqueza que eu trago isso, é um sistema que precisa ser revisto, porque ele está completamente desempoderado e que é necessário para a construção de uma democracia global estabelecer um sistema em que, de fato, cada país tenha um voto e que esse voto seja um voto pautado no interesse das populações mundiais. O fato concreto que o que a gente está vendo agora aqui no Brasil é a prova cabal, né, de como as Big Techs pretendem controlar a democracia. Hoje elas têm um sobrepoder. Para quem atua fortemente na área da educação, inclusive, a gente já teve que enfrentar várias vezes, na tramitação do Fundeb, por exemplo, elas se posicionaram em favor das fundações empresariais, a gente conseguiu vencer, e ali a gente venceu a posição do Rodrigo Maia, a posição do Bolsonaro, das fundações empresariais e das próprias Big Techs que compraram uma posição simplesmente por um conjunto de relações, mas que agora o núcleo central do negócio delas está sendo debatido pelo Congresso brasileiro. Eu espero que a gente consiga vencer essa batalha, que o texto do Orlando seja aprovado. O Orlando já fez uma série de negociações, é importante frisar isso, né, para tentar parar arestas dentro da sociedade brasileira, mas não pode vir gente de fora, quer dizer, não pode o Brasil tomar como referência o interesse das Big Techs em detrimento do povo brasileiro e da democracia brasileira. Então, quero registrar aqui meu apoio ao Orlando, dizer que o que for necessário, né? Inclusive, provavelmente hoje vou para Brasília para tratar da questão da violência às escolas, vou fazer um bate-volta, mas pretendo passar na Câmara dos Deputados para defender a posição do Orlando e conversar com os deputados que a gente tem influência, tanto na esquerda como na direita, por conta da pauta da educação. Então, todo o apoio ao Orlando Silva e todo o apoio aos partidos, como o pessoal, como o PT, que estão defendendo essa matéria, né? Então, não tenho dúvida que é a mais importante a ser debatida também nesse início de ano no Congresso Nacional, Mauro. Até começar, de fato, a tramitação do novo arcabouço fiscal e da reforma do ensino médio, esse é o tema em que o Brasil precisa vencer em detrimento dos interesses das Big Techs. Eu queria associar a manifestação do Daniel e dizer que o que está em jogo nesse projeto é que tipo de democracia nós vamos construir para esse país. Isso é que está em jogo. Perfeito. Eu ia te perguntar também sobre isso, Juliano, sobre essa questão. O PSOL me parece que é consensual. Eu não vejo nenhum parlamentar de esquerda ser contra a PL da fake news ou fazer campanha contra Orlando ou o que quer que seja. Vou ler algumas mensagens aqui, não precisa necessariamente comentar, não quero criar nenhuma questão para vocês, mas vou ler aqui o superchat e aí vou emendar duas questões para ti. E aí fazer uma rodada com vocês sobre esse assunto.
A Márcia Simão, na entrevista de Orlando Silva ao 247, ficou claro o incômodo do Atush em ter que dividir a grana com muitos mais canais, inclusive os bem pequenos. Márcio Matos, o ganha-pão da esquerda sucumbe no artigo 32. Isso não é verdade, isso é fake news, Márcio. Não é verdade. Eu li aqui o artigo 32. Isso não é verdade também. Os parlamentares também não serão atingidos. Zambelli, Nicolas, também não é verdade isso, né? O que esse artigo, o que o PL faz é constatar que existe um instituto chamado imunidade parlamentar, que é um instituto da democracia, que é bem diferente da impunidade parlamentar. 247 a favor da PL e outros youtubers. Não é verdade, estão detonando o PL cotidianamente. Se o Merval é a favor, tem Jabuti. Bom, o Moro é contra, né? A Carla Zambelli é contra. É bom a gente ficar esperto. E eu digo que o Moro e a Carla Zambelli apoiaram o Bolsonaro todo o tempo. O Merval não, né? O Merval foi contra o Bolsonaro. Estava na frente ampla. Aqui já falei do Daniel Miage. Marta Simon manda um terceiro superchat. Não achei o seu outro superchat. Zezito de Oliveira. O governo precisa começar a se preparar melhor para a guerra no meio digital. Sérgio Amadeu, Orlando Calheiros e Bruno Torturra foram convidados para colaborar nesse sentido, em forma de consultoria. Não tenho notícia. Aqui, outro assunto, Banco Central. O próprio presidente do Banco Central disse que ele segue a meta da inflação determinada pelo governo. O governo tem que tensionar e jogar o BC para o Congresso e mostrar à população que não quer mudança. De fato, quem estabelece a taxa de juros do Brasil, a meta de inflação no Brasil, é o Conselho Monetário Nacional, que é Tebet, Haddad e Campos Neto. Teve uma reunião em fevereiro, esperava-se que fosse mudar, não mudaram, vai ter outra agora. Juliana, então, duas questões para você, a gente emenda e faz uma rodada para encerrar, para poder liberá-los. Eu sei que a agenda de todo mundo hoje está maluca. A primeira é exatamente em relação a essa questão da PL, das fake news. Está uma guerra. Mostrei aqui nesse momento a TV Brasil mostrando esta imagem muito marcante, né, muito pungente do gramado diante do Congresso Nacional, em que está aqui, ó. São 35 mochilas vazias em memórias, 35 crianças e professores que morreram vítimas da violência nas escolas, promovidas pelas redes de ódio. Então, muito pungente essa imagem. Então, já junto essa questão da PL com outra para colocar para vocês, que é a questão das CPIs. Estou preocupado. A gente está vendo a PL, a CPI do 8 de janeiro não vai ser um passeio. Acho que houve um certo otimismo exagerado de alguns parlamentares de esquerda na semana passada. Há uma disputa duríssima pelo comando da CPI. Né? O que se fala é que o relator vai sair do Senado, pode ser o Renan, mas aí o Arthur Lira está vetando, a coisa está complicada. Se não for o Renan, pode ser o Aziz. Vamos combinar que o Renan é bem melhor que o Aziz para ser relator. Agora, a presidência vai ser de um deputado e o jeito de ser um deputado do Arthur Lira. Semana passada estava praticamente o nome desse deputado, Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, inimigo do PT, inimigo do governo Lula, vinculado não apenas ao Arthur Lira, mas também ao líder do União Brasil, o Elmar Nascimento, na Câmara dos Deputados, que odeia o governo do PT, porque ele que perdeu o Ministério das Comunicações para o Juscelino. Então, parece que... E a gente tem essa outra questão, que é a CPI do MST, que está aprovada e vai ser instalada, cenário pavoroso para a CPI do MST, em que você vai ter como provavelmente relator vai ser o Ricardo Salles e o presidente, o tenente Zucco, de extremíssima direita. Então, queria te perguntar, para encerrar essa rodada, sobre a PL das fake news e, na sequência, essa disputa. Me parece que nós vamos ter um tempo de guerra ainda maior, mais sangrenta no Congresso Nacional. Não, é isso, Mauro. Primeiro, faço minhas as palavras aí, tanto do Genuíno quanto do Daniel. Nós estamos disputando aqui não só o modelo de democracia, como disse o Genuíno, mas também que tipo de soberania nacional o Brasil pretende ter diante desse novo estágio, etapa histórica que se abriu com o surgimento das redes sociais.
né? Eu estava lendo uma matéria numa revista sobre o tema da inteligência artificial, como isso se articula também com as redes sociais. São tecnologias cada vez mais sofisticadas e tem um propósito claro, que é vender, ou seja, fazer chegar a maior quantidade de informação para que... Ou seja, são grandes plataformas de venda, de consumo, né? Só que os algoritmos, como querem entregar informação para gerar não só engajamento, mas para vender produtos, acaba tendo, como nós já temos aí uma série de exemplos, permissividade com conteúdos que não deveriam circular em nenhuma sociedade democrática. Assim como o nazismo está proibido, não pode formar o partido nazista, manifestações nazistas são criminalizadas no Brasil, o mesmo deveria acontecer nas redes sociais, em relação ao nazismo, à pedofilia, a manifestações de ódio, preconceito racial, enfim, de toda a ordem. Então, nós vamos votar a favor do PL, o pessoal vai votar integralmente a favor, o lobby está muito pesado, de fato, especialmente em relação ao artigo 31 e 32, que prevê pagamento de direitos autorais, né, para a produção jornalística de qualidade, também para a produção artística. Hoje, se você colocar, não sei como é que está hoje, mas até pouco tempo, se você colocasse aí uma obra, né, na rede social de um artista e tal, essa obra, um vídeo, por exemplo, de um show, né, isso era barrado pela questão dos direitos autorais. A proposta é que, ao invés de ser barrado, já que todo mundo está usando e achando artifícios para driblar, né, essas restrições das redes sociais, que se monetize, tenha uma mobilização forte do mundo artístico, do mundo jornalístico, e é aí que, principalmente, as Big Techs estão tentando reagir para dizer que vai gerar censura, que vai quebrar os pequenos negócios, um monte de bobagem. A pressão vai ser forte, mas nós do PSOL, os partidos de esquerda, centro-esquerda, me parecem bastante coesionados para votar a favor desse projeto de lei hoje, Mauro. E também prestar minha solidariedade ao Orlando, tem sido um cara muito corajoso nesse processo todo, né? Ao mesmo tempo que tem ouvido a sociedade, que tem buscado encontrar consensos, também não tá abrindo a guarda para as Big Techs. Ontem, vi as manifestações dele nas redes sociais, vocês viram que o Google, né, começou a fazer Google, Twitter também, mudar o algoritmo para poder fazer chegar mais informação crítica ao PL do que informação favorável, e o Orlando foi para cima, então, minha solidariedade. Em relação às CPIs, eu acho que nós temos que marcar aí, Mauro, para essa semana que vem, um programa só para falar disso, porque aí realmente nós vamos ter uma briga pesada. Tá? Em relação à CPI do 8 de janeiro, me preocupa menos a capacidade do bolsonarismo de construir uma narrativa que atribua ao governo a responsabilidade pelo golpismo no dia 8 de janeiro, mas me preocupa mais o papel do Centrão, porque o Centrão vai usar a CPMI para arrancar concessões do governo. Então, vai lá, o deputado de extrema-direita vai propor a convocação Flávio Dino para constranger o Flávio Dino e tentar inventar uma narrativa fantasiosa de que o Flávio Dino sabia de tudo e não fez nada porque queria ver o circo pegar fogo, etc. Bom, se for um relator do Centrão, ele vai dizer, olha, libera lá meu ministério, porque senão eu vou deixar convocar o Flávio Dino. É isso que vai ser feito, chantagem permanente, que é assim que o Centrão usa as CPIs e as CPMIs há 10 anos, há 20 anos no Congresso Nacional. Genuíno foi deputado há muitos anos, sabe do que eu estou falando. Então, foi assim na CPI da Petrobras, foi assim em vários momentos. O Centrão usou a CPMI para pressionar o governo. E me preocupa muito mais isso do que a atuação da extrema-direita, que eu não acho que vai conseguir emplacar de que o golpe de 8 de janeiro foi tramado pela esquerda, pelo Lula. Isso é uma bobagem sem pé nem cabeça. Eu acho até mais que essa CPMI pode servir para gerar uma coesão social em torno da defesa da democracia, assim como no dia 9 de janeiro, em torno do governo. Agora, a CPI do MST, essa eu acho que é uma CPI crítica, porque ela tem como propósito manter uma espada sobre a nossa cabeça, sobre a cabeça dos movimentos sociais, para dizer, quem for para a rua, quem quiser protestar contra a política econômica do Campos Neto, contra a política, enfim, do Banco Central, quem quiser protestar pela revogação do ensino médio, quem quiser protestar contra o desmatamento, vai ser criminalizado. Essa CPI é a CPI para manter, digamos, uma ofensiva permanente da extrema-direita, do Centrão, contra os movimentos sociais. E eu não estou vendo ainda uma estratégia clara, nem por parte do governo, e confesso, nem por parte dos partidos de oposição, entre os quais eu incluo o pessoal, tá? Um debate mais aprofundado. Eu acho que tem que ser prioridade nossa a partir dessa semana, parar e debater com muita calma, com muita atenção, essas duas CPIs, mas em particular a CPI do MST, que eu acho que nós estamos mais despreparados para enfrentá-la
do que em relação à CPI do golpismo. Malta.